terceiro dia de ataques a portos ucranianos pelas tropas russas. Sim, este é o terceiro dia de ataques. Essa imagem que vocês estão vendo ao meu lado é um prédio residencial que foi atingido por explosões em Mykolaiv, na Ucrânia, nas proximidades ali de algumas estruturas. Ontem nós trouxemos uma foto dos silos destruídos lá na Ucrânia, com pelo menos 60 mil toneladas de grãos também tendo sido destruídas nesses últimos ataques russos. A notícia dá conta de que a Rússia voltou a atacar portos da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, pelo terceiro dia consecutivo desde a suspensão do acordo para a exportação de grãos. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades ucranianas. O terminal de Odessa voltou a ser alvo, além de Mykolaiv, na costa do Mar Negro. O governo russo advertiu na quarta-feira que vai considerar como possíveis alvos militares os navios que seguem em direção à Ucrânia após o fim do acordo, navios comerciais. Passou por ali, é bomba, não tem conversa, não tem nada. Então são inimigos estes navios a partir de agora para o governo russo, para as tropas russas. O início da ofensiva russa, em fevereiro do ano passado, provocou o bloqueio dos portos ucranianos até julho do ano passado, quando foi assinado o acordo, então, para garantir este corredor humanitário para se exportar os produtos agrícolas ucranianos, né? Esse acordo teve mediação da Turquia, teve mediação da ONU, e diferente de anos anteriores, de meses anteriores, onde o Vladimir Putin falava que não renovaria o acordo, chegava na hora, renovava, dessa vez foi diferente, ele não gostou não, e principalmente porque ele afirma que os seus pleitos, os seus, né, as suas demandas, os seus pedidos, as suas contrapartidas não têm sido atendidos e não foram atendidos. Então, de fato, há esta preocupação, há esta cobrança, né, inclusive dando espaço maior a fertilizantes e produtos agrícolas da Rússia também, o que faz com que eles se retirem do acordo e não só se retirem, como garantam que a Ucrânia não vai poder exportar, mesmo que seja escoltada, porque a Turquia até sinalizou essa possibilidade. Não, vamos escoltar os navios que saem ali agora dos portos do Mar Negro. Mas pensa você, a tropa naval do Vladimir Putin versus a Turquia escoltando os navios ali, uma loucura. Então, a Turquia falou, não, vamos escoltar. O que a Rússia fez? Foi lá, atacou e inviabilizou, inclusive, a saída dos grãos por esses portos, porque já danificou as infraestruturas. Então, mesmo que o acordo seja retomado, porque a Rússia falou, meus pleitos sendo atendidos, eu volto no mesmo minuto, é 2 para esse acordo. Agora, vai acontecer? Não sabemos. Agora, mesmo que volte, até que se recupere isso, com que dinheiro também, né? Está inviabilizada a saída ali, pelo menos por alguns dos terminais do porto, não só de Odessa, mas um outro porto, que é uma segunda estrutura, que também foi atacada na madrugada da quarta-feira, que eram 3 estruturas ali que podiam operar sob as regras do acordo, 2 foram atacadas e inviabilizadas. Então veja você como a situação é bastante grave e é bastante séria. Fora que tudo isso, nesse momento a gente está falando sobre a infraestrutura logística, sobre as perdas de infraestruturas, a inviabilização, a perda de espaço para se exportar, até porque quanto mais exporta a Ucrânia, mais dinheiro ela faz, mais fortemente ela pode combater a Rússia já numa desvantagem, mas numa desvantagem talvez menos intensa e latente. Mas a gente está falando da perda humanitária das pessoas. 20 pessoas ficaram feridas somente no ataque desta madrugada. Então, é a escalada da guerra, a escalada do conflito. Carla, tem data para acabar? Não tem, né? Mas nem de longe sabemos quando é que pode acontecer o fim dessa guerra, né? Então, vamos monitorando, vamos acompanhando. Por que a gente fala tanto sobre a Ucrânia? Por que a gente fala tanto sobre a importância desse acordo, desse corredor? A gente está falando de um país que, em extensão para a Europa, é um dos maiores. É rica em solos férteis. Segundo o Vladimir Brandalize, que tem ali a parte da sua família da Ucrânia, visitou a Ucrânia diversas vezes, ele dizia o seguinte, a última vez que ele veio aqui, ele falou, cara, a gente está falando das terras mais férteis do mundo ali na Ucrânia, né? São solos muito ricos. Então, tudo que se planta ali vai bem, né? A Ucrânia é importante exportadora de milho, de cevada, de aveia, de óleo de girassol, de trigo, de milho. Então,
a Ucrânia é uma potência, né? Mesmo com todas as dificuldades, foi um dos maiores exportadores ali da safra 22-23 de grãos do mundo, apesar de todos os pesares. Então, na notícia que nós trouxemos ontem, inclusive no fechamento do mercado de trigo, que bateu no limite de alta ontem, né? Chegou a testar mais de 9% de alta em Chicago, a gente percebe que houve essa dificuldade do entendimento. Né? Por que tão grande a Ucrânia? Por que tão preocupante? Por que o mercado sobe tão agressivamente? Por conta dessas particularidades todas sobre o território, sobre a produção, sobre a potência, sobre ter aumentado as suas exportações na safra 22-23, ficando acima o volume do que se esperava, né? Apesar de ter limado quase pela metade, o volume exportado na safra 22-23 foi maior do que o esperado. Então, olhar para tudo isso é realmente bastante sério.